Pois bem, muito bom dia. Meus agradecimentos a todos aqueles que despendem seu valioso tempo nesse período de confinamento que nos encontramos para participar destas nossas reuniões da série Registros sobre Registros. Como sabem, esses nossos encontros começaram há já vários anos, ainda na sede de um anexo, um auditório anexo ao 7º Registro de Imóveis de São Paulo, por uma generosidade do registrador Ademar Fioranelli e sob o patrocínio, então, da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, presidida pelo Dr. Sérgio Jacomino. Posteriormente, nós fomos para a Uniregistral, onde fiquei durante alguns anos. Eu agradeço muito por isso. E quando saí de lá, fui recepcionado na hospitalidade da Noréga do Paraná, sob a presidência da doutora Mônica Dallavec, a quem cumprimento e agradeço. E eu falo isso hoje para aproveitar o ensejo e indicar a minha imensa satisfação com o fato da promoção do hoje desembargador, Dr. Naor Ribeiro de Macedo Neto, que é irmão da doutora Mônica, cunhado do grande desembargador do Tribunal do Paraná, o desembargador Fábio Dallavec, e filho do desembargador Celso, que foi presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e da dona Marlene, não nos esqueçamos sempre também da dona Marlene. Então, parabenizo a dona Marlene, o doutor Celso, o doutor Fábio, a Mônica, e em particular o doutor Naor, o doutor Marcel, também irmão dele, pela merecida promoção, aliás, numa votação expressiva em que se pôs muito em destaque o conjunto de predicados deste magistrado. Fico muito satisfeito com isso. De par com isso, eu queria também aqui prestar uma homenagem póstuma, porque morreu na semana passada, cerca de 10 dias, uma registradora civil aqui do estado de São Paulo, a dona Nalide Gato Martins, esposa deixou como viu o doutor Manuel dos Santos Martins Filho, que era seu oficial substituto. E a doutora Nalide, a registradora Nalide, mãe da grande juíza aqui na cidade de Franca, a Adriana Martins Bonemer, por sua vez casada com o meu amigo, também juiz ali em Franca, o Charles Bonemer Júnior, uma das melhores cabeças pensantes da magistratura paulista. Então ficam aqui consignados os meus sentimentos à família aí enlutada. Bom, nós vamos hoje tratar do objeto do usufruto. Antes de começar a exposição de hoje, uma explicação importante. Vocês vão verificar que na realidade, o tema do objeto material do usufruto vai ficar muito para o final da nossa exposição e ficar digamos assim, pela rama só, porque nas próximas explanações nós vamos ferir mais de perto o assunto. E alguém poderá perguntar, mas por que já não entra direto para tratar do tema e fica rodeando? Não, isso não é rodeando, não é marginando, não é ladeando, contornando, não. Isto é reconhecer uma realidade do direito. O direito é algo uno na vida social. Nós é que o dividimos para termos uma melhor facilitação do seu exame. Então, está muito bem, tratamos do direito registral aqui, registral imobiliário, ou seja, uma subespécie do direito extrajudicial. Direito extrajudicial, direito registral imobiliário, são divisões. E, no entanto, nós precisamos ter uma visão, convém que nós tenhamos uma visão sistêmica do direito, unitária, orgânica. Em vez de tratarmos o direito como um artefato, pura e simplesmente,
pensarmos em que o direito seja de fato, ele é um artefato, mas um artefato feito para a felicidade humana, que, portanto, não pode ser tratado de maneira muito segmentar, muito pontualizada, como se nós estivéssemos aqui com um certo egoísmo disciplinar, só cuidando de um determinado ponto. Acho melhor, é preciso expandir o quanto possível, ainda que com alguma concisão, esses conceitos. Eu tenho um exemplo dos nossos dias muito interessante que eu queria contar-lhes antes de iniciarmos aqui a tratativa da matéria. Aqui é um juiz em São Paulo, muito preparado. Esse moço foi meu juiz assessor na presidência do Direito Público, doutor Marcelo Assis, que se está dedicando a uma tarefa, a meu ver, espetacular. Está lendo tudo o que pode, lendo com critério, com sistema, verificando as divergências de posições. Tudo o que pode sobre introdução ao direito. Chamemos de introdução à ciência do direito, ao estudo do direito, não importa. Uma introdução ao direito. Fazendo leitura, e leitura, está fazendo leitura por assim dizer, de alto coturno, acessando os autores estrangeiros, está agora em busca do Castanheira Neves, que é o grande nome do direito português de nossos tempos. E porque ele está vendo que é um juiz já com uma carreira bastante avançada, ele está, ao fundo, mergulhando na teoria total do direito. Está vendo o direito como um todo. Ou seja, a expressão da moda agora é holística, né? Uma apreciação holística do direito, considerando o direito como um todo e não como um apêndice ou um aspecto pontual. Isso é muito importante. Isso não quer dizer que nós não devamos considerar as regrinhas específicas para determinadas situações mais concretizadas, mais particulares, menos universais. Mas não podemos perder de vista o tema universal. Porque, afinal de contas, é com o aspecto universal que nós vamos considerar exatamente a finalidade do direito, que é a realização do bem comum. E vamos poder, por meio da virtude da justiça, considerar o seu objeto, que é o próprio direito. O dar a cada um o que é seu. Este sum, ou o que é seu, frequentemente não é descoberto pura e simplesmente com a análise de uma regrinha individualizada. Faz parte de um conjunto, de uma visão mais ampla. E é isso que nós devemos tender a isto, e é o que explica boa parte da metodologia que eu tenho procurado aqui, com meus pobres modos, fazer chegar aos senhores. E que nessa aula se torna mais clara. Nessa aula vamos verificar que se torna mais claro. Bom, vamos tratar então do objeto do usufruto. Ou seja, falar do objeto do usufruto é tratar do conteúdo de seu conceito. Ou seja, o usufruto tem um conceito e em seu conceito há um aspecto de conteúdo, de realidade. Nós temos a extensão do conceito, a que ele atinge, mas também as notas compreensivas dele, o que ele compreende, o que ele efetivamente significa. E esse conceito de conteúdo, de realidade que está no usufruto, é que nos dá, além dos seus sujeitos, aos quais nós já nos referimos, o seu objeto. Eu faço aqui uma pequena observação. Na linguagem clássica, o que hoje nós chamamos frequentemente de objeto, também era chamado de sujeito, porque é aquilo que está sujeito a uma visão, está submetido a uma visão. Então, se alguns vão encontrar alguns textos em que se fala em sujeito do usufruto e nos dá as características do que hoje nós chamamos de objeto, saibam que isso não está para nada errado. Aliás, penso que é até uma linguagem mais apropriada do que falar em objeto. Mas, enfim, vamos adiante. Assim, vamos ver aqui, nessa nossa exposição de hoje, o conteúdo ou objeto do usufruto apresenta-se de dois modos. Um dos objetos ou conteúdos tem um caráter jurídico. Nós falamos de objeto jurídico. E no outro aspecto, objeto material. Significa objeto. Às vezes usamos objeto com a ideia de coisa, não é? Mas, radicalmente, ou seja, sua raiz, que vem do latim, objectum, objecti, portanto, uma palavra de segunda declinação, objeto é o que está posto à frente.
isso nos projeta para uma visão própria da teoria do conhecimento, a gnoseologia. Quer dizer, o objeto é o que está posto à frente do sujeito cognoscente. Ele se põe em relação. Um objeto se relaciona com o sujeito. Essa relação é assimétrica. Por que assimétrica? O sujeito cognoscente, se o objeto não é animado, note-se bem, o sujeito cognoscente altera-se quando se põe em relação com o objeto, para conhecê-lo. Então, por exemplo, se eu apanho um livro, vamos ver aqui o livro Usucapião, foi lançado recentemente pela Lepan, e eu trato de conhecê-lo, o livro não muda nada com essa relação. Ele se põe em relação comigo e não muda nada, continua sendo o mesmo. Mas eu me modifico, para bem ou para mal. Posso aprender mais, posso desaprender. Alguns livros fazem com que nós desaprendamos, é preciso tomar cuidado com o que nós lemos. Nem tudo deve ser lido. Mas, enfim, há uma relação assimétrica. E o objeto, nessa relação de conhecimento, é o que está posto à frente. Posto à frente para que eu conheça. De maneira que eu, como está diante de mim, enquanto sujeito cognoscente, está perante mim, enquanto sujeito cognoscente, ou seja, eu tendo a esse objeto. Essa tendência é o que se chama de intenção, ou, em latim, intentio. A intentio é essa, a ideia do conhecimento intencional de um objeto. Porque é evidente que se eu quero conhecer, vamos admitir aqui assim, o telefone, é preciso que eu tenda a esse conhecimento. E esse conhecimento é intencional, e não é, na verdade, não é possível que ele seja material, porque o telefone não vai entrar na minha cabeça. O que entra na minha cabeça é aquilo que eu posso captar de dados sensíveis e que depois eu abstraio e transformo em conhecimento inteligível. De maneira que aqui nós temos a possibilidade de tender a um objeto. É esse objeto que nós vamos considerar objeto do usufruto. Muito bem. Nós podemos tender a um objeto, a inclinar, como digo aqui, de dois modos. Especulativamente, ou seja, meramente para conhecê-lo, tal como ele está pronto, ou para fabricá-lo, ou agi-lo. E aí nós temos as artes produtivas, ou quando se trata de uma ação, quando consideramos o objeto não como algo corpóreo, mas como uma ação para agir, ou seja, algo imanente, já não transcendente, mas imanente. Muito bem. A relação jurídica de usufruto, assim já vimos na exposição anterior, em seu aspecto objetivo, possui um sujeito agente, que é o sujeito ativo, que é o usufrutuário, e um sujeito passivo, que é o nu proprietário. Cabe a cada um desses sujeitos, respectivamente, um elemento ativo, que é a faculdade ou direito subjetivo de usar e fruir a coisa, sempre dito, salva rerum substância, ou seja, salvando-lhe a substância, e um elemento passivo, o dever de suportar o uso e desfrute da coisa pelo sujeito ativo. Mas também, aí está, o direito de vê-la conservada. Então, na verdade, ambos os sujeitos do usufruto têm um aspecto ativo e um aspecto passivo. Nós chamamos de sujeito ativo preferencialmente o titular do usufruto, o credor usufrutuário. Mas, na verdade, ele tem um débito, sim, ele tem o dever de conservar a coisa. O salva rerum substância mostra que ele tem um dever. E, em contrapartida, o proprietário, se é verdade que tem o dever de suportar o uso e desfrute da coisa pelo titular do usufruto, não menos verdade é que tem o direito de ver conservada a coisa, e como vimos na exposição anterior, tem o direito também de vê-la devolvida para que se consolide a propriedade. São, portanto, dois elementos, ativo e passivo, com esse conjunto de direitos e deveres, aqui sintetizados, e esses dois elementos é que constituem o chamado objeto jurídico do usufruto, ou seja, exatamente como o nome está a dizer, os direitos e os deveres da relação usufrutuária. Bom, mas esses direitos e deveres não são puras e simples criações imagéticas ou idealistas, não vivem no mundo das ideias.
recaem sobre um objeto. Sobre algo que está à frente desses direitos, à frente desses deveres. E aqui nós já temos uma acepção não mais jurídica, mas senão que material. E o objeto do usufruto é sempre uma coisa, ou seja, não é uma pessoa. Nós já tivemos, na aula anterior, nós imaginamos algumas hipóteses de usufruto de caráter incidente sobre pessoa. Mas nós podemos hoje dizer que, universalmente, essa indicação parece razoável, ao menos no mundo ocidental, de que o usufruto diz respeito à coisa, em sentido amplo, e não à pessoa. Bom, muito bem. Agora, a pergunta aqui é a seguinte: quais entes podem ser objeto material das relações jurídicas? Eu não estou dizendo mais só do usufruto, das relações jurídicas. Isso é importante para que nós consigamos depois distinguir melhor essa limitação objetiva do usufruto. Então, a pergunta é: quais entes, a expressão ente já compreende coisas e compreende pessoas, embora não esteja de todo mal que nós possamos referir fora do ambiente do direito o termo coisa para abranger todo o universo das coisas criadas, sejam animadas, sejam inanimadas, sejam racionais, irracionais, brutas ou não. Podemos referir-nos com a palavra coisas como sinônimo de entes. Mas aqui está melhor falar entes, para evitar a confusão que poderia resultar da referência anterior ao termo coisa. Quais entes podem ser objeto material das relações jurídicas? Bom, em primeiro lugar, uma pessoa. É verdade que hoje no direito contemporâneo não é muito comum, aliás, é incomum encontrar uma pessoa como objeto material dos direitos de crédito. Mas, de todo modo, nós sabemos que essa construção apresenta aqui uma certa sutileza, porque nós podemos exigir alguns atos, algumas obrigações das pessoas no ambiente dos direitos creditórios. Por exemplo, obrigação de dar, a de não dar, a de fazer. E, portanto, embora não seja objeto, as ações, de algum modo, se compreendem no plano das obrigações. Em outras palavras, para dizer, levado a ferro e fogo, se nós reconhecermos que o ato da pessoa é a própria pessoa em ato, já essa tese de que a pessoa não pode ser objeto material dos direitos de crédito se torna bastante controversa. Mas deixemos-la apenas insinuada aqui para os que queiram meditar e estudar sobre esse tema. Já no campo do direito minoril, o direito relativo aos menores, o poder paternal, antigamente chamado com ótimas razões de pátria potestade, ou pátria potestas. O poder paternal sobre os filhos menores se apresenta com um caráter de potestade referente à disposição, ainda que relativa, sobre a pessoa do filho. E Manuel Domingos de Andrade, um grande jurista português, a quem eu tenho recorrido várias vezes e indicado aqui aos senhores, estende esse poder, essa característica do poder paternal ao poder tutelar. Bom, mas essas situações são indicativas da prevalência dos interesses das pessoas objeto dos direitos, né? Os menores e os tutelados são os que detêm interesse na resolução dos seus problemas. E por isso, num certo sentido, talvez nós pudéssemos justificar esta excepcional caracterização de seu posicionamento como objeto de uma relação jurídica. Mas antigamente houve instituições jurídicas, estudos jurídicos, que tinham claramente as pessoas por objeto material e não em atenção aos interesses dessas pessoas, consideradas como objeto, mas sim a objeto material de uma relação jurídica, para que não se diga que eu esteja aqui tratando pessoas como objeto, pura e simplesmente. No direito germânico medieval, e nós tivemos isso também
a região da Hispanidade, a região hispânica que abrangia as várias Espanhas, né, os vários reinos do que depois se transformou na Espanha atual, e também o Condado Portucalense, que depois se transformou na nossa estimada pátria, Portugal. Admitia-se um poder no exercício de autotutela satisfativa de crédito. Era o chamado direito de punho, Faustrecht, ou seja, o credor tinha o direito de não só cobrar o débito, mas a mesmo agredir o devedor. Direito de punho. E podia apreendê-lo. Não só o devedor, mas também o fiador. Aí isso chamava-se Einlagen. Então são dois institutos jurídicos do direito germânico medieval, Faustrecht e Einlagen. Isso com o tempo foi sendo abrandado. Nas primeiras exceções de caráter pessoal, as pessoas, chamadas pessoas clericais ou eclesiásticas, ficavam afastadas disso, né? Os cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, não podiam sofrer essa apreensão. Depois isso se estendeu para os mercados, porque percebeu-se que se um mercado, numa determinada comunidade, pudesse ser apreendido por um credor, a comunidade toda sofreria. Ato seguinte, se percebeu que era perigoso também deixar que essa apreensão ocorresse com os caminhos para o mercado. Então também os caminhos para o mercado não podiam ser apreendidos. A sede da prefeitura, a sede da justiça. Depois, casas dos devedores, já aí um modelo institutivo do bem de família, não é? Na Baixa Medieval. E adiante ainda, na Baixa Medieval, não, já na Alta Medieval, no período anterior da Idade Média. E, por fim, cidades inteiras ficaram imunizadas ao Faustrecht e a Einlagen. E aqui é um ponto interessante. Se forem, quem gosta de livros de cavalaria, de vez em quando pode encontrar isso. Era frequente que se enganassem os devedores para que eles saíssem do ambiente da cidade, aquelas cidades muradas, davam um jeito do devedor sair da cidade, porque então podiam exercer o Faustrecht e a Einlagen, ou seja, a apreensão do devedor e o direito de punho. Bom, deixemos isso de lado, é só uma amostra do que foi a história do nosso direito, né? E que, aliás, isso está na origem, uma causa histórica importante, ou um condicionamento histórico importante, para lá à frente nós termos o surgimento do notariado latino na forma hispânica. Isso está na origem dessa coisa. Bom, mas vamos lá. Esse tema que nós estamos tratando aqui, de o objeto material ser uma pessoa, também diz respeito a um tema não menos controverso, que é de direitos que eu possua sobre a minha própria pessoa, ou que cada um dos senhores possua sobre a própria pessoa. Ou seja, nós sabemos que temos o direito de exigir respeito à nossa integridade física. Mas, ao mesmo tempo, e proibida aí a autolesão, eu posso dispor de partes do meu próprio corpo. Eu arrolei aqui cabelos, dentes, unhas, etc., mas evidentemente que, quando se trata de cabelos, não devia ter usado a minha própria pessoa como exemplo aqui, né? Mas, enfim, as pessoas podem dispor dos cabelos, dos dentes, das unhas, etc. Bom, admitido que seja, que o direito da personalidade abranja esse poder dispositivo, como parece que se deva admitir, nós teremos ainda de debater se esse direito tem caráter real ou não. Por quê? Não se vai discutir que seja um direito absoluto. É absoluto. Mas acontece que nem todos os direitos absolutos são reais. E aqui então nós temos que verificar, é um ponto interessante de exame, se esse direito de dispor
de parte do próprio corpo é um direito real, ou se não é um direito real. Isso vai envolver, por exemplo, algumas distinções importantes. As mulheres que têm a possibilidade de vender o seu próprio cabelo, por exemplo, para fazer com isto peças industriadas de cabelo, terão de verificar se isto é matéria de direito real ou não, se destacado do corpo isso se torna direito real ou se antes era. São aspectos interessantes a considerar. Bom, mas isso não vem ao caso. Isso faz parte só dessa ideia geral de que nós estamos lidando com um conjunto de elementos no direito, dos quais nós destacamos a questão do usufruto. Bom, sabemos então que pode ser objeto das relações jurídicas a pessoa, em dados casos, e coisas corpóreas e incorpóreas, além disso. Isso é um tema. Entre as incorpóreas, nós temos as obras literárias, as artísticas, as científicas, as invenções industriais, etc. Interessa-nos aqui dirigir a nossa exposição para o campo das coisas corpóreas. E que são coisas corpóreas? Nós temos intuitivamente, sabemos isso, não é? Mas veja que as intuições às vezes ficam pela metade do caminho, como veremos ao final deste parágrafo que eu estou aqui considerando. Aristóteles, grande filósofo grego do século IV a.C., escreveu nas Categorias. As Categorias eram um dos livros que depois se juntou para formar um conjunto intitulado Organon. Organon quer dizer instrumento. São, na verdade, os livros de lógica de Aristóteles. O Organon diz respeito ao conjunto de livros de lógica de Aristóteles. As Categorias constituem o primeiro livro de Aristóteles no Organon. Diz ele que as coisas corpóreas são coisas divisíveis. Bom, agora vamos aqui, como é que nós vamos expandir essa ideia? Eu estou me valendo aqui de um pensador argentino, contemporâneo, Gustavo Eloy Ponferrada, que expandiu um pouco melhor essas ideias muito concisas de Aristóteles. E diz o seguinte: bom, as coisas corpóreas são coisas que possuem quantidade. As coisas corpóreas possuem quantidade, que as incorpóreas não têm. E possuem quantidade porque se constituem de partes homogêneas. Partes homogêneas. Nós vamos ver como é que temos que distinguir depois essa homogeneidade das partes. E daí que seguem serem divisíveis. São divisíveis de dois modos. Agora fica esclarecida a questão da homogeneidade. São divisíveis em multidão se as partes são descontínuas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 3 livros. Muito bem. Então nós temos 3 livros aqui, não é? Então isso aqui é uma multidão. Uma multidão. E eu posso dividi-los. Olha, separo um, separo o outro, separo o terceiro. Então chama de divisão em multidão. As partes são descontínuas. Elas não têm continuidade corporal. Ou em magnitude, quando as partes são contínuas. Então, vamos admitir aqui uma mesa, por exemplo. As partes dessa mesa são contínuas. Parte das cadeiras que eu estou sentado aqui, ó, são partes contínuas. Então, eu não posso, na verdade, dividi-las em partes sem que eu perca efetivamente a característica de magnitude desta cadeira. Então essas coisas nas cadeiras são, ou na mesa, nós temos aí o caráter da mensurabilidade. Eu posso medir o tamanho. Então eu pego uma fita métrica
e meço o tamanho desta mesa. E sei que ela é composta de partes homogêneas e estão juntadas uma entre si. Eu não, sequer sei efetivamente, no caso da mesa, dividir as várias partes em que se encontra essa continuidade. Que eu destruiria a mesa com isso. Ou pelo menos destruiria a sua integridade. Coisa diversa que acontece com a biblioteca. A ponto de que eu tenho, ali no cantinho, ali, ó. Deixa eu ver como é que faz para chegar aqui. É difícil controlar o dedo na tela. Lá no alto. Aquele quadrinho que está no alto lá é um quadrinho de Anathema City. Ou seja, torna-se anátema quem levar algum livro dessa biblioteca. Porque exatamente as partes são descontínuas. Às vezes, por simplificação didática, não é, pedagógica, nós consideramos, e aqui é o erro que eu queria mencionar, às vezes das intuições que nós temos sobre coisas corpóreas. Olha o erro que está sendo cometido em nossos dias. Nós dizemos que as coisas corpóreas são os entes sensíveis. Por quê? Porque são os entes que nós captamos pelos órgãos dos sentidos externos, e depois nós percepcionamos pelos sentidos internos. Então nós temos uma tendência de dizer que as coisas corpóreas são esses entes sensíveis. Então ponhamos o livro e dizemos, isso é uma coisa corpórea. Por quê? Porque eu estou vendo o livro, porque eu toco, tenho tato no livro, etc. Mas isso é uma facilitação que nós temos para exprimir a ideia e para compreendê-la. Mas verdadeiramente não é certo que as coisas corpóreas se identifiquem com o que nós captamos pelos órgãos dos sentidos. Então, alguns exemplos são claros, não é? As coisas microscópicas, vírus, bactérias. Se nós pensarmos, por exemplo, na energia elétrica, no ar que nos cerca, embora o ar nós possamos dizer que de algum modo possamos captar pelos órgãos dos sentidos, e a energia elétrica também possamos, de algum modo, mas isso não é visível, pelo menos. E olha, um erro que nós cometemos frequentemente, eu tenho ouvido isto com de maneira muito comum, rotineiramente. Nós fazemos uma referência à materialização de documentos eletrônicos. Aliás, há até determinações normativas a respeito do assunto para materializar documentos eletrônicos. Você evidentemente está equivocado. O documento eletrônico é tão material quanto o papel em que ele se materializa. É a mesma base, isso é material. E o certo que nós caberia vincar-se a nossa linguagem para ser adequada é falar em papelização e usar o verbo papelizar. Vamos tornar em papel um documento eletrônico. Aliás, há um estimado amigo, alguns dos que aqui estão me honrando com a presença, conhecem. Foi um desembargador aposentado aqui em São Paulo, o desembargador José de Melo Junqueira, que fala exatamente isso. Vamos papelizar isso. Ele sabe perfeitamente que o documento eletrônico é tão material quanto o papel. Mas nós temos falado também nisso. Vamos materializar documentos eletrônicos. Bom, vamos adiante. Os ordenamentos jurídicos de cada país são os elementos que condicionam externamente e modulam a matéria que diz respeito ao usufruto. Então, cada país possui a sua ordenação jurídica e essa ordenação pode variar aqui e ali para dizer o que pode ser objeto material do usufruto. E isso vai diferenciar de um país para outro a caracterização singular do usufruto, mas desde que se respeitem as características próprias. Entendeu? Não deixa de ser usufruto porque alguma coisa não possa ser, num dado país, objeto desse usufruto. Ou seja, o seu objeto jurídico é que lhe dá as características adequadas. Notem. Ou seja, são os direitos e deveres do titular do usufruto e do proprietário da coisa, essa caracterização que marca o que é um usufruto. Agora, saber se uma maçã, ou um livro, ou uma casa, ou um par de óculos pode ou não ser objeto de usufruto, isso não muda
a essência do usufruto. Muito bem. O Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro de 2002, enuncia no artigo 1390 o seguinte: o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte desse patrimônio, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. E o artigo 1392 diz: salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Preceitos ambos que repetem, aliás, de maneira literal, as disposições que já havia no Código Civil de 1916, o grande Código de Cláudio Evilacqua. Dessa maneira, o usufruto, de acordo com o direito brasileiro posto, ou seja, o direito atual, e em continuidade com o que vigorava sobre a tutela, aqui eu uso até o adjetivo excelente Código de 1916, pode ter por objeto coisas móveis e imóveis. Portanto, temos aqui essa amplitude. Uma das divisões das coisas é exatamente essa, sobre o critério da mobilidade, em móveis e imóveis. Ambas podem. Podem ser tomadas sob modo singular ou particular, como está aí no latim, sob modo singulares. Por exemplo, um determinado prédio, um determinado livro. Pode ser tomado sob modo universal, sob modo universalis. Por exemplo, um patrimônio inteiro, uma herança. Vejam que a lei fala, exatamente o que acabamos de ler aqui, que o usufruto pode recair em um patrimônio inteiro. De comum, o usufruto tem por objeto coisas não fungíveis. Mas há limites. Aqui eu uso essa expressão, corde raro attirit, porque realmente raramente acontece. O usufruto de coisas consumíveis desde que elas não se consumam com o primeiro uso. Assim, Lafayette, Cláudio Evilacqua, Carvalho Santos sustentam essa possibilidade. Eu me lembro, se bem me lembro, um dos exemplos de obras antigas era o do usufruto de uma garrafa de vinho, contanto que ela não fosse utilizada imediatamente. Mas e claro que não será possível devolver a mesma. Nesse caso, não há possibilidade de salvar a substância, desenvolver alguma outra coisa no lugar. Esse é o que se denomina usufruto impróprio. Não é propriamente um usufruto, ou quase usufructus. E das como exemplo de máquinas, de navios e de animais. E pode, por fim, recair sobre coisas incorpóreas também, ou seja, imateriais. Quais sejam a propriedade literária, os títulos de crédito, ações, apólice de dívida pública. E insista-se nisso, não apenas abrange o substancial principal, mas também os acessórios. Notem que uma extensão, praticamente tudo pode ser, menos as pessoas, tudo pode ser dado em usufruto, praticamente. Em alguns casos, nós vamos ter que identificar se trata de usufruto propriamente dito, ou quase usufruto, mas isso não muda praticamente nada, ou seja, muda a classificação, teorização, do ponto de vista prático não muda. Assim, quanto aos acessórios, as partes integrantes de uma casa, a lição de Carvalho Santos que eu leio aqui. No usufruto de uma casa, por exemplo, tem o usufrutuário direito a gozar de todos os objetos que formam parte integrante da casa, como são as portas, as janelas, etc., e ainda daqueles porque disposição de lei e vontade do proprietário são acessórios. Aí não é porque, que por. Troquei a ordem. Que por disposição de lei e vontade do proprietário são acessórios, formando com o imóvel um todo, como sejam as estátuas, espelhos, etc. Bom, agora vamos, feito isso, ou seja, praticamente tudo pode ser objeto de usufruto, vamos ver aqui aquilo que mais interessa ao registro imobiliário, vamos deixar isso indicado para as nossas próximas reuniões. Primeira questão a considerar é a da possibilidade ou não de o usufruto recair sobre parte ideal de uma compropriedade. Ou seja, pode um comunheiro, um condômino, com o proprietário, instituir usufruto sobre sua fração na propriedade comum? Nós vamos ver na próxima reunião. Segunda questão é a que diz respeito a admitir-se ou não que o usufruto tenha por objeto material direitos reais imobiliários. Já agora nós vamos verificar se
os direitos reais, chamados direitos reais menores, podem ser objeto material do usufruto. Bom, nós já sabemos que o usufruto pode incidir sobre crédito. Isso já era admitido no direito romano. Mas sobre o que ainda pende uma controvérsia interpelante, é a discussão sobre se o usufruto pode pesar sobre direitos reais, não sobre direitos de crédito. Por exemplo, pode haver usufruto de direito de servidão, usufruto de direito de superfície, usufruto sobre direito de hipoteca, ou até mesmo usufruto sobre direito de usufruto, que é o chamado usufruto de usufruto. Isso nós vamos ver na próxima semana. E também deve examinar-se aqui a possibilidade de instituir-se usufruto sobre o exercício do direito dos usufrutuários. Agora é diferente. Agora nós vamos ter que distinguir o usufruto do usufruto do direito, do exercício do direito ou do direito de exercício pelo usufrutuário. São coisas diversas. Muito bem. Com isso concluímos a nossa reunião de hoje. Amanhã temos nossas claves notariais e registrais, ainda com um tema. Os temas iniciais não estão sendo os mais felizes para o tipo de exposição que eu quero fazer nas claves notariais, algo um pouco mais leve. Temos amanhã o tema Acrescer, que também não é dos mais simpáticos para a tratativa, mas enfim, não há o que fazer, tem que seguir o caminho trilhado para ir tratando de vários conceitos. Muito bem, agradeço aqui a presença da editora Lepanto. A Lepanto está cuidando agora, espero que em breve tempo, e sobretudo espero que com êxito, porque a Lepanto é uma editorial séria, dedicada, mas nem sempre a terceirização de trabalhos leva a resultados empolgantes, essa é a verdade. Mas a direção da Lepanto está cuidando com uma diligência digna de aplausos para que as coisas transcorram bem na edição desse meu mais recente opúsculo, um livrinho chamado ABC do Direito Natural, não do Direito Notarial, do Direito Natural. Então, um trabalho mais para o campo da teoria do direito, em geral, e sobretudo, da filosofia do direito. Cumprindo com esse trabalho uma antiga promessa da qual eu vinha sendo, pessoalmente, eu próprio vinha me cobrando há muito tempo. Sabe como nós todos temos isso, né? Compramos um livro para ler, colocamos na estante e todo dia passa e não lê o livro, porque o livro parece que fica cobrando a leitura. E eu havia separado material há muito tempo para escrever um opúsculo sobre direito natural, mais especificamente sobre a lei natural, mas sobre o direito natural de um modo estendido. E isso não saía do planejamento. Aquelas coisas que não são propriamente objeto da vontade, são objeto de caprichos, de talentos. Se eu pudesse, faria. E aquilo ficava me cobrando, infelizmente consegui concluir. Um livrinho que estou dedicando particularmente aos meus 3 netinhos. Vamos lá, a Lepanto vai fazer uma obra boa, como sempre procura fazer. Tomar Martinelli, muito bom dia, muito obrigado pelo seu comparecimento constante, uma presença com a qual já conto. Doutora Mônica, festividade do Paraná, agora com mais um integrante da família Macedo, Guimarães de Macedo, integrando este muito bom Tribunal de Justiça que é o do Paraná. Tem uma fama merecidamente elevada. Dr. Valdecir Castiglione, meu querido amigo, saudade das nossas reuniões pessoais lá na Uniregistral. Mesma coisa digo a Laura Porto, prazer. E a Aline também. A Aline é uma grande juíza de São Paulo. Agora, recentemente, fez um trabalho magnífico. Uma monografia de alto valor. E acaba de ser premiada com o fato de não ter essa monografia publicada. Mas nós vamos cuidar disso, doutora Aline. Eu já estou pensando aqui em fazer um livro coletivo em que a
doutora Lídia possa me dar a honra de ver o seu texto publicado no meu livro. Embora aí também é preciso que se diga claramente, eu vou impugnar algumas passagens ali. Doutora Mônica, sou eu que tenho que agradecer a ocasião, como agradeço a todos os integrantes, as entidades integrantes da Noreg do Paraná, a oportunidade que me dão de ocupar esta página. E por isso estendo esses meus agradecimentos à doutora Mariana Martins, digna presidente da Aripar do Paraná. E ontem, doutora Mariana, queria comunicar isso, eu ouvia de uma das minhas filhas uma referência muito elogiosa ao seu modo elegante de comportamento. Eu só tive a referendar essa referência pública que uma das minhas filhas fazia à senhora. Doutor Hilário Lula, grande advogado aqui de São Paulo, direito imobiliário, e uma alma de escola também. Doutor Rogério Tobias, muito bom dia, meu grande amigo. Doutora Eliette, juíza aqui no estado de São Paulo, estimada amiga também. Doutora Ana Paula Braga Bornia, muito bom dia. Cláudia, que bom que o Felipe já está recuperado. A doutora Nara Dors, muito obrigado pela presença. Doutor Pedro, fazendo falta nas nossas reuniões lá, não é, doutor Pedro? Doutora Maria Fernanda, muito bom dia. Recomendações a Giovana. Prazer em vê-la aqui. Professora Isabela Bicalho, a jurista de Miguelópolis e adjacências. Nome importante na área do direito registral e notarial, a professora Isabela Bicalho. Olha aqui, eu mencionei no início aqui da nossa reunião, a doutora Adriana Gato Bonemer, casada com meu bom amigo, Dr. Charles Bonemer Júnior, ambos magistrados de grandíssimo valor, e, sobretudo com uma visão amplíssima do problema jurídico que se encontra em nossos dias, também como um resultado da desconstrução cultural pela qual passamos. Ambos têm uma visão muito sensata. A esperança da magistratura paulista está frequentemente e com bons motivos em mãos dessa gente nova que tem grande valor. Doutora Margarete Maia, estimada amiga, muito obrigado pela presença sempre constante, faz falta quando não está aqui. Doutor Wagner Rodrigues, bom dia. Doutor Alfeu Wagner, bom dia também. Doutora Juliana Tomazoni, bom dia. Está aqui, agradecimento à Adriana. Pois é, mas sabe o que acontece, doutora Adriana? E aqui eu conto para os demais. Eu não conheci pessoalmente, não tive a oportunidade de conhecer a doutora Ana Lídia. Mas por um fato que a doutora Adriana me passou há muito tempo, a doutora Ana Lídia conviveu intencionalmente na minha alma durante quase um ano. Então eu senti muito a morte dela também. Mas enfim, assim estamos todos nós, né? Em marcha para algo melhor, se vivermos bem. Doutora Thaís Camati, grande registradora de Paraíso das Águas, fazendo agora pós-graduação aqui em São Paulo. Muito obrigado pela presença. Doutor Eduardo Amadei, muito obrigado. Usufruto de vaca, olha aqui. Churrasco. Tudo bem, senhor Hilário? Tudo bem. Ou seja, não houve a salvo rerum substância, não é? Muito bem, usufruto de uma vaca e no final extinguir o usufruto com um churrasco. Muito bem. Doutora Laura, novamente obrigado. Obrigado, doutor Rogério. Doutor Anderson Cristo. Eu agradeço. Ele fala do livro do direito natural. Eu acho que esse livro, embora sem nenhuma razão para
destacar aqui uma falsa humildade, falsa modéstia, coisa que o vale, é um livro que vem ao encontro de uma exigência de momento no Brasil. Ou seja, nós temos aqui passamos por um momento pode-se dizer, de renascença do pensamento cultural brasileiro. Muita gente jovem que está começando a enxergar os problemas das últimas décadas, mas que então não encontra à mão, ou com facilidade, um roteiro para a sua conduta. O que aconteceu é isso. A minha geração, a geração em que eu era jovem, né, na década de 60, foi a geração que quebrou, por assim dizer, os sinais de trânsito da nossa cultura. Nós destruímos esses sinais. Agora vem uma nova geração, gente jovem, que em grande número está muito bem vocacionada do ponto de vista de vontade para fazer o bem, para agir o bem, para encontrar uma solução, no caso político brasileiro, que se ajuste ao bem comum, mas não sabe por onde começar. Por quê? Porque não encontra os sinais de trânsito que a minha geração teve o nefando papel de destruir. Então é preciso entregar para essa gente nova, que tem muito boa vontade, que, portanto, que do ponto de vista do que nós poderíamos chamar de cultura subjetiva, é superior à minha geração, entregar aquilo, em parte daquilo uma parte daquilo que a minha geração destruiu. Claro, eu tive a possibilidade de ter acesso a livros, a autores, etc. Então, acho que é meu dever transmitir isso, ainda que eu faça com meus pobres modos. Eu não tenho outros modos de fazer, são os meus pobres modos mesmo. Mas, enfim, estou procurando, com esse livro de direito natural, suprir uma falta para a formação das gerações mais jovens. Vamos ver se terei êxito ou não, isso só o tempo dirá. Bom dia, doutor Ricardo Augusto Leão, muito obrigado. Bom, agradecendo aqui mais uma vez a Noreg do Paraná, na pessoa da doutora Mônica Della Vecchia, e as entidades todas que integram a Noreg do Paraná, e de modo muito particular aqui a doutora Mariana Martins, presente também nessa nossa reunião. Eu quero, e acho que a doutora Maria Fernanda também faz parte de uma dessas entidades, ou mais de uma. Então, também estendo a ela os meus cumprimentos. Agradeço muito. É uma satisfação, uma honra muito grande que eu possa ocupar essa página prestigiosa para a continuidade da nossa série de registros sobre registros. Aos poucos eu tenho procurado dar a estas nossas reuniões a feição mais ou menos informal, tanto mais coloquial, que eu procurava dar nas nossas reuniões presenciais. É muito burocrático ficar diante de uma máquina e falar sem ter pessoas a quem me dirigir. Então, eu peço desculpa se de algum modo informalizo demais essas nossas reuniões. Mas, enfim, é uma forma, digamos, de sobrevivência na solidão. Muito obrigado, espero encontrá-los novamente na nossa reunião de amanhã, nas claves notariais, aqui mesmo na página do Facebook da Noreg no Paraná, às 10h30. Muito obrigado.